Pronto. A gravação está iniciada, tá bom? Quem mais? A Maria Júlia que falou agora, né? Ou foi a Natália? Fui eu. Ô, professora, eu acertei a questão, mas eu fiquei com uma dúvida, porque assim, meu grupo, a gente colocou ela por, tipo assim, eliminação, sabe? Uhum. Ela fala sobre a bainha de mielina, e aí ela fala que a questão correta é que elas são compostas por membranas de células da glia. Aí Uhum. que a gente ficou confusa, porque assim, a gente sabe que elas são compostas pelas células, mas essa palavra membrana me deixou confusa. Porque eu não conseguia achar em nenhum lugar falando que era formada pela membrana e não, tipo assim, tipo, foi a palavra membrana que me deixou confusa, entendeu? A Tá. gente colocou ela, mas porque foi a que a gente mais achou que estava certa. Sim. Na verdade, o que acontece é que a membrana ela é importante, principalmente no caso dos oligodendrócitos, porque a célula de Schwann, a gente pode até falar que ela é feita, a bainha de mielina na periferia é feita pela célula de Schwann, no sentido de que a célula de Schwann se enrola em volta do axônio. Mas no caso dos oligodendrócitos, o corpo celular fica num ponto e aí existe uma extensão da membrana que faz um rolo aqui, outra extensão que faz outro rolo aqui, outra extensão que faz outro rolo ali, entendeu? Então, na verdade, ele vai mandar projeções do corpo da membrana, projeções de membrana que vão fazer a bainha de mielina. Então, não é a célula que está se enrolando, é a membrana da célula que é projetada e enrolada, entendeu? Então, Ah, tá. Não, por agora isso eu que eu entendi. usei esse modo de dizer, tá? Para não. Não, é que essa parte, assim, esse detalhezinho eu não tinha pegado ainda, por isso que eu fiquei em dúvida. Mas então agora já me esclareceu. Obrigada. Tá, beleza. É, quem mais? Mais dúvidas, gente? Ok. Então, eu tenho algumas curiosidades para a gente poder tratar hoje, justamente sobre a matéria que foi dessa semana, que é para a gente poder sedimentar, né? Avaliar se está realmente entendendo direitinho, se não está. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu queria falar com vocês, tá bom? E alguns tipos de desafios. Vocês podem. A gente pode discutir, eu vou deixar vocês discutir, vocês darem opinião, eu não vou ficar respondendo, não. Eu estou jogando a bola para vocês mesmo, tá bom? Então, eu estou, na verdade, com umas anotações aqui de coisas que podem acontecer na aplicação mesmo do nosso conhecimento de neurociência. Então, por exemplo, estou com um caso aqui descrito, que é até um caso que eu acho que eu vou usar quando eu fizer o Neurociência 2, tá bom? Onde você tem a descrição de uma pessoa que foi procurar atendimento médico, porque ele estava tendo algumas crises epiléticas, algumas alterações nervosas, e ele não estava entendendo o que era, dor de cabeça muito forte. E quando foi fazer uma ressonância e biópsia, eles viram que ele tinha um glioblastoma multiforme, tá bom? Então, pelo nome desse, um câncer, né? Uma formação maligna aí, cancerígena, digamos assim. Cancerígena, tá certo o termo? Nem sei. Mas um tumor maligno, tá? O glioblastoma multiforme. Parece que é o mais comum que tem no sistema nervoso é o glioblastoma. Pelo nome, qual tipo celular que gera o glioblastoma? Deve ser as células da glia, né? Exatamente. Então, ótimo. Como a gente tem nesse tipo de interação, geralmente tem uma pessoa, nem sei quem falou agora que eu não estava olhando para a tela. Foi a Quem? Maria Júlia. Maria Júlia. Tem sempre quem tem mais liberdade em falar. Então, eu vou conversar. Já vi que a Maria Júlia está tranquila, está com liberdade, estou adorando. Não quero te podar. Mas então eu quero que vocês tentem alternar quem responde, tá bom? Então, Maria Júlia falou agora. Você espera na próxima vez para outra pessoa falar. E assim a gente meio que força todo mundo a participar. Vamos combinar assim? Pode ser? Pode. Beleza. Perfeito. Então, beleza. Então, glioblastoma é uma célula da glia. Só que a gente tem um monte de célula da glia. Por que será que chama glioblastoma multiforme?
Alguém? O nome eu não sei, mas eu estava fazendo, inclusive, muita coincidência, eu estava fazendo um resumo para anatomia, e eu sei pelas pesquisas que é principalmente astrócito que Legal. compõe esse tumor. Agora, o que tem a ver com o nome, eu não sei dizer. Tá bom. Porque eu queria chegar na conversa de que, na verdade, existem células tronco, digamos assim, células que vão acabar se diferenciando em diversos tipos celulares, tá bom? Então, na verdade, quando é existem tumores que são especificamente astrocíticos, né? Astrocitoma, por exemplo, vai ser um tumor que é mais com células com astrócitos. Eu acredito, e aí eu estou discutindo, devido ao nome, que o glioblastoma seja de uma célula ainda um pouco anterior à diferenciação em astrócito, ou então que ele seja multiforme, porque ele é composto de diversas possibilidades de tipos celulares da glia, tá bom? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, a ideia é que a gente construa esse tipo de raciocínio, que eu consiga construir com vocês esse tipo de raciocínio. Então, você vê... deixa eu achar aqui um outro que... Peraí. Tá. Eu não achei o nome. Mas, por exemplo, você tem o caso de um anatomista, né, um patologista, foi olhar uma biópsia de um tumor que foi retirado, tá, em cirurgia, e aí ele percebe que o tumor, ele fazendo uma imunohistoquímica, vocês sabem o que é imunohistoquímica? Eu não. Beleza, então o cara vai fazer. O que é uma imunohistoquímica? Você tem você faz um corte, né, das estruturas em lâminas, então você tem geralmente uma lâmina do tecido, tá? E aí você vai chamar imunohistoquímica porque você vai fazer uma histologia baseada em reações de anticorpos. Então você tem, por exemplo, uma proteína que é típica de um neurônio. Você joga lá um anticorpo que reconhece essa proteína, depois você joga um outro anticorpo que vai dar uma coloração. Então, quando você olha a lâmina, todas as estruturas que tiverem aquela proteína vão estar coradas, entendeu? Por isso chama imunohistoquímica, tá? Então, existe imunohistoquímica para um monte de coisa no sistema nervoso. Tem para marcação de neurônio, porque tem proteínas que são encontradas só em neurônios e não em outras células. Existe para marcação de astrócito, porque tem proteínas típicas de astrócitos e não de outras células. Existe para oligodendrócito, para micróglia. Existe para só dendrito, para só axônio, entendeu? E existe só para mielina, para bainha de mielina. Então, se você é um patologista, você faz uma imunohistoquímica numa amostra de tecido que foi retirada em biópsia de um tumor, e você encontra muitos elementos de mielina, é um tumor do sistema nervoso central. Qual seria a célula, provavelmente, que está gerando aquele tumor? Uma pessoa que não falou ainda. Então, é um tumor no sistema... Oligodendrócito. Muito bem. Tá bom? Então, o raciocínio que eu quero que vocês consigam atingir quando vocês forem pensar em sistema nervoso é exatamente esse. Deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui? Tem uns exemplos bonitinhos para a gente conversar. Peraí que eu não consegui, eu não tive tempo, eu parei para fazer isso agora enquanto eu almoçava, tá? Então eu não consegui anotar. Mas eu vou achar aqui que não deve estar difícil. Gente, mas era para não estar difícil. Ah, tá. Então, se a gente pensa na sinapse, vamos dizer, eu tenho algumas
doenças do sistema nervoso, Alzheimer é uma, tá? É uma importante nesse sentido. Em que você tem uma desconfiguração do citoesqueleto do neurônio, tá? Então, o citoesqueleto, eu não sei, os microtúbulos, por exemplo, são estruturas longas de citoesqueleto que vão desde o corpo celular até o terminal axonal. Deixa eu fazer um desenho para a gente conversar sobre isso. Eu não lembro se eu abordei isso na videoaula. Eu falei sobre os microtúbulos? Não. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não abriu. Tá bom. Eu não sei como é que ele controla, para quem que ele está oferecendo a lousa interativa, tá, gente? Na verdade, é mais para a gente conversar aqui mesmo, durante a aula. Peraí. Ele tem 2 criados aqui. Peraí. Deixa eu fazer um teste. Não. Então é outro. Vamos ver se risca aí. Riscou? Não, aqui não. Vocês não estão olhando, né? Não estão enxergando. Peraí. Agora vai. Pronto. Tá projetando, certo? Certo. Beleza. Então, ó, a ideia aqui é a seguinte. Vou até aproveitar esse risco que eu já fiz. Então, imagina que você tem um neurônio, tá? E aí ele tem aquele axônio, esse axônio está absolutamente fora de proporção, obviamente, né? Mas um axônio que leva a informação lá longe, e aqui vai ter um outro neurônio que vai receber essa informação, que vai mandar o axônio para outro e assim por diante, né? A gente está falando de um circuito neural, tá bom? Então, o que acontece? Esse corpo celular, aqui no corpo celular, se vocês se lembram, lá no corpo celular você tem o núcleo, e aí você tem por exemplo, como é que chama? Retículo endoplasmático, certo? E aí, perto do retículo endoplasmático, a gente tem o complexo de Golgi. Vocês lembram disso? Sim. Beleza. Então, o que acontece? DNA aqui, a gente tem a formação de mRNA. O mRNA, ele é utilizado para fazer as proteínas que são empacotadas aqui no complexo disponíveis em vesículas. Faz sentido isso, né? Só que pensa no caso do neurônio, que isso é feito aqui, nessa região. Só que essas proteínas, essas vesículas, esse conteúdo produzido, vai ser utilizado aqui. Como é que faz? Porque isso aqui tem que ser produzido perto do núcleo, correto? Então, o que acontece? No axônio, vão me conversando comigo ou dando o grito se tiver algum erro no raciocínio. Professora. A luzinha parece que tá travada. Eu ia perguntar se tá mexendo. Eu tô vendo o mouse parado, não tô vendo você mexendo. Você tá vendo o mouse mexendo agora?
Não. Tá surgindo o desenho aí na lousa para vocês? Eu vi até a parte que você desenhou mRNA. Ah, agora apareceu mais desenho. Ah, então demorou para atualizar. Então, o que eu estava falando? Deixa eu mudar aqui para... Ai, senhor, o que eu pego aqui? Isso aqui. Então, ó, eu estava falando o seguinte, que produziu o RNA, certo? Então, isso acabou, no final das contas, sempre empacotado um produto de interesse aqui nessas vesículas. Só que vocês estão vendo eu desenhar agora? Sim. Beleza. Então, essas coisas que são produzidas lá perto do núcleo, no caso do neurônio, pode ser que elas tenham que ser utilizadas lá no terminal axonal. Certo? Então, essas coisas têm que ser produzidas perto do núcleo, porque elas passam por esse processo aqui. Tudo bem? Então, como é que eu faço para ter elas utilizadas lá no terminal axonal? Então, o que eu tenho aqui, e me dá o grito de novo se acontecer algum erro, tá? É que lá no axônio eu tenho o citoesqueleto bem organizadinho, que forma como se fosse um trilho, tá? A gente vai ter proteínas motoras. Então, eu não sei de que curso vocês são, mas eu imagino que em citologia vocês discutiram proteínas motoras. Então, por exemplo, eu tenho uma proteína aqui, que é longa, é um filamento proteico, tá bom? E eu tenho proteínas motoras que parecem até umas perninhas com um pezinho. Assim. Vocês já viram disso? Já conversaram sobre isso com os seus professores? Eu lembro de uma aula só, falando disso. Então, você tem aqui, ó, uma proteína motora. Tem até uns filminhos feitos no YouTube. Depois vocês veem aí se acham, se não achar, me fala que eu vou tentar achar para vocês, tá? Mas a gente tem diferentes proteínas motoras que vão se associar a esse microtúbulo e elas vão literalmente andar no microtúbulo. Então, tem algumas proteínas que a gente chama de cinesinas ou quinesinas, né? Então, se ela na verdade sai do corpo celular e vai para o terminal axonal, a gente chama isso de transporte anterógrado. Porque vai para frente, tá? Se ela, por outro lado, sai do terminal axonal e vai para o corpo celular, a gente chama isso de retrógrado. Então, a gente tem transporte anterógrado e transporte retrógrado. As proteínas, elas andam a favor de uma direção no microtúbulo. Então, as proteínas que vão... Então, aqui seria o terminal e aqui seria o corpo, tá? As proteínas que vão do terminal para o corpo são chamadas dineínas. E as proteínas que vão do corpo para o terminal axonal são as cinesinas. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo. Beleza. Então, o que acontece? Acontece que, em alguns casos, em algumas patologias, esse citoesqueleto, né, proteínas do citoesqueleto que permitem esse tráfego de coisas para frente e para trás no axônio, e pensa o seguinte, de novo, tudo isso tem que estar chegando lá no terminal axonal, porque isso vai ser usado na neurotransmissão. Então, esse tipo de função é essencial para a função neural, correto? Então, tem algumas doenças em que essas proteínas de citoesqueleto começam a desconfigurar. Então, ela começa a quebrar, ela começa a embaralhar, ela começa a dar nó, tá bom?
E aí, como é que fica o transporte de coisas para frente e para trás? Como é que vocês acham que fica? Fica prejudicado. Exato. Então, não fica, né? Não acontece. Tá bom? Então, ou fica desconfigurado, ou fica desfavorecido, ou, dependendo do grau do problema, nem acontece. E aí, esses neurônios que têm esse problema da desconfiguração, e isso pode acontecer para vários sentidos, aí são só outras proteínas que estão participando, esse neurônio aqui perde função, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, uma das primeiras coisas, a gente falou, já acho que na aula passada, a gente falou que o Alzheimer, por exemplo, tem morte neuronal. Mas antes dos neurônios começarem a morrer, o que a gente vê é esse tipo de processo, tá bom? Que a gente chama isso de emaranhamento emaranhamento das neurofibrilas. Ou emaranhamento neurofibrilar, tá bom? Que é, em inglês, conhecido como neurofibrillary. Eu não sei se tem 2 L's aqui ou não, não lembro. Tangle. Que é uma das coisas típicas que a gente encontra no Alzheimer. Tá bom? Além da placa amiloide. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente tem esse tipo de problema no citoesqueleto, a gente tem uma dificuldade de poder fazer contato sináptico. Então, eu gostaria que a gente conseguisse desenvolver esse tipo de raciocínio. Gente, eu tenho um problema no citoesqueleto do neurônio. O que acontece? Perde capacidade de manter a estrutura sináptica, perde função. Tá bom? Vamos ver se eu encontro aqui. Ah, tem um caso bonitinho, bonitinho e triste. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma segunda página. Pronto. Então, olha só. Vocês conhecem o baiacu? Sim. Já ouviram falar do baiacu? Uhum. É um peixe bonitinho, cheio de espinhinho assim. Tem uma boquinha pontudinha. E se ele fica com medo, ele faz ele enche o barrigão. Parecendo um baiacu ou um pintinho? Sabe Deus que está parecendo isso. Então, o baiacu, ele é uma iguaria, certo? Lá no Japão, não é isso? Já ouviram falar? Não sabia até agora. Já, o pessoal faz sushi com ele, né? Então. Só que o baiacu, ele é perigosíssimo. Já ouviram falar isso também? Já. Por que ele é perigosíssimo? Porque ele produz uma toxina, chama tetrodotoxina. Tá bom? O que a tetrodotoxina faz? A tetrodotoxina, sabe aquele canal de membrana, que é o canal de sódio? Que tem uma comporta de inativação e uma comporta o portão, né? Um portão de ativação e o portão de inativação. Esse aqui é dependente de voltagem, certo? Canal de sódio. Nem a mais só. Tudo bem, pessoal? A tetrodotoxina, se aqui é o exterior, aqui é o interior da célula, tá? Ela se liga num sítio de ligação nesse canal aqui e ela não deixa ele abrir. Ela impede esse canal de ser utilizado. E aí, qual que é a consequência disso?
Quem ainda não falou, abre o microfone aí e comenta comigo. Qual que é a consequência de você, de alguma forma, impedir que o canal de sódio dependente de voltagem abra? Quando você impede isso, Hum. vai ter uma diferença de concentração. Como assim? Elabora melhor. O que o canal de sódio, dependente de voltagem, o que ele faz de importante para o neurônio? Pensa na função do neurônio. Vocês estudaram Ele transmite o impulso nervoso. Tá, o neurônio transmite impulso nervoso, mas qual que é o papel do canal de sódio no impulso nervoso, dependente de voltagem? Quando ele abre, começa a despolarização. Exatamente. Então, olha só. Então, eu tenho o neurônio, tem mais sódio do lado interno que do lado externo. Estou numa situação em que eu tenho um potencial de membrana e, por algum motivo, eu despolarizei esse neurônio. Quando eu atinjo o limiar, esses canais aqui de sódio começam a abrir, certo? E aí, se eu estou pensando na membrana do neurônio aqui, o sódio começa a entrar em alta quantidade, correto? Quando o sódio entra no neurônio em alta quantidade, você tem uma despolarização importante, tá? Então, essa despolarização inicial, se eu estou pensando aqui no meu potencial de ação, né? Essa despolarização inicial, ela é possibilitada pela abertura dos canais de sódio, pela entrada de sódio na célula. Tá? Então, se eu não deixo esse canal abrir, o que acontece com o meu neurônio? Que potencial de equilíbrio não atingiria, Maria Júlia? Abre o microfone aí, conversa comigo. Não, é porque eu tava pensando, se o canal de sódio não abrisse, aí não ia atingir o potencial de equilíbrio da célula, porque não ia chegar mais sódio para dentro. Foi o que eu imaginei. Tá, vamos elaborar. Na verdade, não atingiria o limiar. Não? Então, vamos parar para pensar. O que faz? Então, vamos, isso é muito importante. Eu gostei de para onde está indo aí. Vou por outra página aqui. Ó. Então, onde eu estou no neurônio e de quais canais eu estou falando, tá? Então, eu vou colocar aqui. Oh, meu Deus do céu, vocês não têm noção, tanto que eu estou clicando errado aqui. Então, eu tenho um corpo celular do neurônio, tá? E eu tenho um axônio. Tenho o terminal axonal, tá bom? Eu vou até colocar aqui uma bainha de mielina em volta desse axônio, para a gente poder falar disso também, tá? Na verdade, deixa eu fazer diferente. Eu agora não sei como fazer diferente, acho que é isso aqui. Vou colocar 2 bainhas de mielina para ficar mais clara a nossa discussão aqui. Então, se nós estamos no sistema nervoso central, a gente tem aqui, depois eu vou tirar isso, mas a gente tem aqui um oligodendrócito mandando as suas projeções e fazendo bainhas de mielinas diferentes, tá bom? Tirar esse cara para ele não poluir nossa imagem aqui, tá? Então, não é o oligodendrócito enrolado, é só uma extensão dele que está enrolando, tá bom? Beleza. O canal de sódio dependente de voltagem, que que tem a sua função bloqueada, digamos assim, pela ligação da tetrodotoxina, onde fica? Os dependentes de voltagem? Isso. No axônio. Ótimo. Então, eu tenho aqui o canal de sódio, dependente de voltagem, ele vai ficar só no axônio.
E ele fica só fora da bainha de mielina, tá? Não tem canal de sódio embaixo da bainha de mielina. Só tem canal de sódio nos nós de Ranvier, tá bom? Beleza. Agora, se a gente pensar no nosso potencial de ação, então aqui eu estou registrando, eu tenho meu limiar, eu tenho ele saindo de um ponto, ele atinge o limiar e a gente tem potencial de ação, tá? Onde é que o canal de sódio abre nesse potencial de ação? Vou por aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um E, digamos assim, vai. O ponto B? Isso. Então, é no B que o nosso canal de membrana abre, certo? Então, esse canal de membrana aqui, ele está tendo ação aqui, porque ele abre no ponto B, tá bom? Então, se a gente for pensar, alguém falou, e por que eu comecei tudo isso? Porque alguém falou aí, ele não vai despolarizar. Ele não vai atingir limiar. Se a gente pensar que eu estou afetando exclusivamente esse canal aqui, é verdade que ele não vai despolarizar? Quem causa a despolarização do neurônio? É verdade, sim. Como é que o neurônio despolariza? Abertura do canal de sódio. Qual o canal de sódio? Por voltagem? Ah, é dependente de ligante. Exato. Ou então é um canal de sódio dependente de qualquer outra coisa. Geralmente não é voltagem, tá? Então, olha só. Aqui eu vou fazer um outro canal de sódio, eu vou pôr dependente de ligante, mas ele pode ser um canal de sódio que é aberto por estiramento, por exemplo, tá bom? Onde fica esse canal de sódio dependente de ligante? Não é de voltagem. Fica no corpo celular. Exatamente. Então, gente, isso aqui faz muita diferença para o raciocínio, tá bom? Então, fica principalmente nos dendritos, na verdade, mas não vou pôr dendritos para não ficar super poluído isso aqui, não. Então, esse canal de sódio, que não é o dependente de voltagem, que não é afetado pela tetrodotoxina, certo? Fica no corpo celular. E o que esse canal de sódio provoca nesse nosso esquema aqui do potencial de ação? Onde é que ele está participando aí? Entre A, B, C, D e E. Não seria o A, né? Porque o A é repouso ainda. Seria entre o A e o B? Algo assim? Exatamente. Essa despolarização que a gente vê entre o A e o B é provocada por esse canal. Aí eu volto a perguntar. Então, se eu coloco tetrodotoxina nesse lugar, o neurônio vai despolarizar? Vai? Vai. Ele vai. Por quê? Porque você continua podendo abrir esses canais que vão provocar despolarização. Isso vai se refletir aqui, nessa área. E nessa área que começa o potencial de ação. Certo? Então, ele despolariza sim. E ele vai atingir o limiar? Vai. Vai atingir o limiar também.
Então, ele pode atingir, né, no caso. Então, se eu tenho meu limiar aqui, eu posso ter, sim, esses canais abertos e ter uma situação assim. Mas aí, o que acontece? Eu vou ter potencial de ação? Acredito que não. Não vai, porque o potencial de ação só pode começar se esse potencial de sódio dependente de voltagem abrir. Então, o que vai acontecer? Esse sinal aqui tem uma vida, né? Não fica o tempo inteiro o ligante conectado nele. O ligante liga e desliga, certo? Tem uma... Opa! Perdi a conexão aqui. Ai, meu Deus. Espera aí que eu tô chegando lá de novo, que eu perdi a conexão. Tá. Então, esse sinal tem uma vida, mas chega uma hora que ele simplesmente vai acabar. Por quê? Apesar dele ter atingido o limiar, esse canal de sódio não está funcionando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Então, a gente tem que sempre preocupar onde é que as coisas estão acontecendo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente está falando de um efeito de sinapse. Tá bom? Então, deixa eu pensar num exemplo de sinapse aqui. Aqui é um outro neurônio, peraí. Tem aquela... Como é que chama? Oh, meu Deus, eu vou esquecer a palavra agora. Meu Deus. Espera aí, gente, que eu tô forçando a cabeça para lembrar aqui. Não sei. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Peraí. Nossa, que raiva. Eu odeio quando me falta palavra. Ah, eu vou achar. Estou chegando perto de onde eu tinha visto. Peraí. Miastenia grave. É isso? Peraí. Ai, não tô achando. Eu acho que é miastenia grave. Vamos buscar aí rapidão na internet. Miastenia grave e receptor de acetilcolina. Alguém achou? Ainda não. Eu acho que é isso, mas eu preciso confirmar antes de falar besteira para vocês, né? Tá falando que é causada pela destruição dos receptores de acetilcolina. Ah, então é isso mesmo. Obrigada. Eu não tô achando aqui. Mas é isso mesmo, então. Beleza. Então, vamos lá. Eu com medo de falar bobeira, porque, né? Aqui, ó. Então, a miastenia grave é causada pela degradação dos receptores de acetilcolina. Na verdade, é uma reação autoimune aos receptores de acetilcolina. O receptor de acetilcolina, na verdade, a gente tem diversos tipos, tá bom? Mas a gente tem um receptor de acetilcolina que é um canal iônico, tá? E ele fica na membrana pós-sináptica. Esse canal iônico, ele é permeável a cátions, tá bom?
inclusive em grande quantidade de sódio. Então, a gente poderia estar dando um exemplo de receptor de acetilcolina aqui. Geralmente não é o caso, porque o mais comum que a gente teria no sistema nervoso central seria o receptor de glutamato. Então, deixa eu escrever aqui para ficar claro. Então, assim, esse aqui, normalmente, seria receptor de glutamato, tá? Mas o receptor de acetilcolina, que fica lá no músculo, ou nos gânglios simpáticos, que a gente vai estudar ainda, tá? Então, esse receptor de acetilcolina, ele é um canal também que permite a entrada de cátions para dentro da fibra muscular, ou para dentro do neurônio onde ele estiver colocado. Então, na miastenia grave, a gente tem justamente que esses receptores, eles começam a degradar. Então, começa a cair o número deles, começa a enfraquecer, porque a gente começa a ver isso justamente nas fibras musculares. O músculo, ele funciona sob comando neural. Então, se a gente está numa fibra muscular aqui, músculo, oh meu Deus, só dá esquisito, músculo. Tá? E a gente começa a perder receptores. Quando você tem a liberação do neurotransmissor aqui na fenda sináptica, você começa a ter problemas na célula pós-sináptica. Então, a gente está aqui na região pré, a gente está aqui na região pós. Tá bom? Então, tem que ficar atento do que a gente está falando, onde isso está no neurônio, tá? Por exemplo, se eu estou me referindo ao neurônio, vamos chamar esse neurônio aqui de neurônio 1. Esse neurônio recebe conexões sinápticas de outros neurônios, que a gente vai chamar de 2. E a célula 3 é o alvo desse neurônio aqui. Sobre o que eu estou falando? Quando você está se referindo a algum problema, alguma coisa está acontecendo. Se você estiver se referindo ao neurônio 1, a região pós-sináptica do neurônio 1, eu vou estar falando dessa região aqui. Essa é a região pós-sináptica desse neurônio. Por quê? Porque existe um outro neurônio que é pré-sináptico a ele. Você entendeu? Ou então eu estou me referindo ao alvo do neurônio 1, que no caso seria a célula 3. Então, tem em mente, por isso que a gente tem que entender como o neurônio funciona, para a gente poder falar de consequências de alterações da função neuronal, ou até para a gente poder entender a função neuronal, né? Saber que o potencial de ação acontece só no axônio, né? E que ele acontece porque a gente tem canais de membrana dependentes de voltagem no axônio. Ajuda a gente a entender que mesmo que a gente tenha despolarização desse neurônio, a gente pode não ter a ocorrência de potenciais de ação, percebem? Estão acompanhando a conversa, gente? Sim. Vocês estão muito quietinhos, eu fico preocupado. Beleza. O que mais que a gente pode conversar? Professora, então o potencial de ação ele só age depois que passa o limiar, né? Sim, sim. E tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, ó. O que o neurônio faz, né? Então, se a gente tem um neurônio e ele tem um axônio e ele vai liberar neurotransmissor aqui no terminal. Então, pensa o seguinte, como é que o neurônio, o potencial de ação, ele é tudo ou nada, ou ele acontece ou não acontece, correto? Só que esse neurônio aqui, ele pode sofrer um estímulo pequeno, ou ele pode sofrer, digamos assim, um estímulo médio, ou um estímulo bem grande. Se você tem um fenômeno aqui no meio do caminho, entre o corpo celular e o terminal axonal, que é tudo ou nada, como é que você sabe que você tem uma gradação aqui de informação? Como é que esse neurônio consegue informar lá no terminal dele
qual foi a intensidade do estímulo aqui? Seria por causa do aumento da frequência de disparo? Exatamente. Então, olha só, se o estímulo é muito baixo, você nem atinge o limiar. Então, você não tem sinal nenhum. Se você ultrapassa o limiar, quanto mais você ultrapassa o limiar, maior é a frequência com que os potenciais de ação são gerados. Então, por exemplo, nesse caso, eu posso ter, sendo gerado aqui, óbvio, sendo conduzido até o final, uma frequência de potenciais de ação baixa. Porque eu atingi o limiar, enquanto tem o estímulo, eles foram gerados, né? Eles foram gerados nesse lugar, mas eles estão andando para lá, tá bom? Então, enquanto eu tinha o estímulo, eles foram gerados numa dada frequência. Se o meu estímulo, aí vamos dizer que meu limiar era aqui, ó, tá? Se o meu estímulo ultrapassou muito o limiar, essa despolarização, ela é mais rápida. Então, eu gerei um potencial de ação, já voltei, já gerei outro, já voltei, já gerei outro. Então, olha só. Vou fazer a mesma duração de estímulo aqui. Pronto. Então, no mesmo período de tempo em que fiquei estimulando esse neurônio, eu tive apenas 4 formados aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 formados aqui embaixo. Então, a frequência de potenciais de ação aqui foi o dobro da frequência de potenciais de ação aqui. Qual que é a consequência disso para fazer a neurotransmissão? Ah, eu não entendi a pergunta muito bem. Tá. Eu tenho um neurônio que ele foi estimulado em 3 intensidades diferentes, certo? Na primeira intensidade foi muito baixo. Eu não consegui atingir o limiar. Aqui. Na segunda intensidade, foi uma intensidade que atingiu o limiar, mas ficou próxima a ele. Então, eu gerei uma baixa frequência de potenciais de ação, enquanto eu mantive aquele estímulo. Tá bom? E na terceira situação, eu fui muito além do limiar. Então, durante aquele período de tempo em que eu mantive o estímulo, eu gerei uma alta frequência de potenciais de ação. Tá bom? Só que a ideia aqui é que esse neurônio que foi acionado consiga passar para a próxima célula que está recebendo a informação dele aqui, a informação de intensidade. Então, ele recebeu um estímulo de uma intensidade X, ele gerou adequadamente os potenciais de ação correspondentes, nenhum, poucos ou muitos, naquele período de tempo. E como é que isso aqui, como é que esse comportamento do axônio vai se refletir na neurotransmissão? Vai ser proporcional aos disparos. Exatamente. Então, no primeiro caso, onde eu não tive nenhum potencial de ação formado, eu tenho liberação de nada, certo? Não tenho nenhum neurotransmissor sendo liberado. No segundo caso, onde eu tive poucos potenciais de ação, eu tenho alguns poucos neurotransmissores liberados. E no terceiro caso, onde eu tenho muito potencial de ação, aí eu libero muito neurotransmissor. E é por isso que a célula que é alvo desse neurônio vai conseguir receber essa informação de maneira relativamente proporcional ao que aconteceu nesse cara aqui. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Ah. Isso serve também para receptores de dor, que não são necessariamente nociceptores? O receptor de dor vai ser nociceptor. Daí não depende da frequência do disparo, por exemplo, calor e
queimadura. Então, o que acontece aqui? Você está me fazendo uma pergunta, acho que isso até tem um exemplo disso numa aula. Eu vou ter aqui 4 neurônios. Só que esse neurônio eu vou fazer diferente para ele refletir o que eu estou falando. Peraí. Não tá aparecendo o desenho. Pelo menos não para mim. Peraí, que eu vou. Aqui eu esqueci de mudar a página. Ah, tá. Beleza. Então, ó, eu tenho 4 neurônios, tá? Então, aqui tá a ponta do seu dedo. Vou fazer uma ponta do dedo bem grandona. Tá bom? E você tá colocando uma coisa quente no seu dedo aqui. Essa coisa está quente. Então, ela é vermelhinha. Tá bom? Então, aqui eu tenho vários neurônios que partem desse local. Então, eu tenho um neurônio que fica aqui, um outro que fica aqui. Aí tem um pouco de sobreposição, mas eu só não vou desenhar a sobreposição porque eu não quero confundir mais, tá? Mas às vezes eles estão saindo do mesmo local. Então, paralelamente, eles levam a informação dessa região da ponta do seu dedo. Todos os corpos celulares desses neurônios, eles estão morando. Isso aqui forma junto com outros axônios. Deixa eu mudar a cor. Isso aqui forma um nervo, junto com muitos outros axônios, tá bom? E esse nervo, ele passa por um gânglio, e é nesse gânglio que ficam os corpos celulares de tudo quanto é neurônio que está levando informação para o sistema nervoso central, tá? Não sei se vocês se lembram do gânglio da raiz dorsal, certo? O gânglio dorsal. É sensitivo, tá bom? Agora vamos lá. Digamos que... Deixa eu dar nome para esses neurônios aqui. Então, esse aqui é o neurônio 1. Esse é o neurônio 2. Esse é o neurônio 3. Esse é o neurônio 4. E esse é o neurônio 5, tá bom? Eu vou te contar o que cada neurônio faz. O neurônio 1, ele é um mecanorreceptor. O que quer dizer ele ser um mecanorreceptor? Quer dizer que ele é estimulado facilmente por alterações mecânicas da pele da ponta do seu dedo, tá bom? O neurônio 2 é um termorreceptor. Termorreceptor quer dizer o quê? Que ele é facilmente ativável por alterações de temperatura, tá? Ele é um termorreceptor de calor, de baixo limiar. Ao invés de por baixo, eu vou pôr uma setinha para baixo aqui, fica melhor. De baixo limiar. O neurônio 3 é um termorreceptor de calor de alto limiar. O neurônio 4 é um nociceptor, que é um termorreceptor de calor de baixo limiar, entre aspas. E o neurônio 5 é um nociceptor, termorreceptor de calor de alto limiar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei
uma fonte de calor próxima ao seu dedo. E ele está refletindo o calor, né, no seu dedo. Você está acionando o mecanorreceptor? Não. Não. Então, você sente qualquer informação mecânica? Você sente alguma coisa tocar no seu dedo? Se não estiver apertando nem nada, não. Então, você não está acionando, certo? Se você não está acionando o mecanorreceptor, significa que lá no seu córtex, que processa a informação de alguma coisa tocando no seu dedo, a informação não chegou, então você não sente nada tocando no seu dedo. Tá? Bom, se o calor foi baixinho, entre os receptores 2, 3, 4 e 5, qual vai ser acionado primeiro? O 2. Exato. Então, quando o calor é baixo, o 2 ativa. Isso quer dizer que lá no seu córtex, deixa eu fazer um córtex pequenininho aqui. Então, eu tô aqui é o meu córtex, tá? O meu córtex é uma substância cinzenta. Então, vamos dizer que eu tenho uma área de chegada da informação 1, uma área de chegada da informação 2, uma área de chegada da informação 3. É assim, tá? Que funciona. Uma da informação 4 e uma da informação 5. Tá bom? Então, a gente já sabe que a área de chegada de informação 1 não foi acionada. Agora a 2 foi acionada, mas o 3 acionou com calor baixinho? Não. E o 4 e o 5? Acho que muito menos, né? Também não. Porque apesar de eu falar que o nosso receptor é de baixo limiar comparado com os nossos receptores, tá bom? Ele tem um limiar mais alto que os termorreceptores não nociceptivos. Tá bom? Bom, então um calor baixo acionou esse cara aqui recebeu a informação e você sente um calorzinho na mão. Aí você aumenta o calor. Quem vai ser acionado em seguida? O 3. Exato, o 3. Nesse ponto em que o 3 está sendo acionado, a taxa de ativação do 2, o 2 ainda está sendo acionado, ela foi de uma taxa baixa para uma taxa alta. Tá bom? Então, quando o 2, que é de baixo limiar, está chegando no limite máximo dele, você começa a acionar o 3 em taxa baixa. Entenderam? Aí lá no seu córtex, que processa a informação de calor na ponta do seu dedo, você começa agora. Isso aqui está acionado em alta intensidade e você começa a ter um acionamento da área 3. O que você processa dessa informação? O que você conclui? O que seu sistema nervoso conclui disso? Seria que está começando a doer? Não, só aumentou o calor. Ah. Quando você começa a sentir dor? No 4? No primeiro Exato. Ah, Exato. Tá? Então, se você aumenta mais ainda o calor, o que vai acontecer? Esse cara... Espera aí que chegou alguém, deixa eu permitir a entrada da pessoa. Ó, quando você aumentou mais o calor, esse cara aqui começou a ativar em super alta intensidade, chegou no limite dele. O que a ativação em alta intensidade das áreas 2 e 3 fala para o seu sistema nervoso? Mais calor. Tá muito quente. Tá. Só. Fala dor? Não fala dor. Tá bom? Quando você começa a sentir dor, geralmente quando você está chegando nesse ponto aqui, você está chegando no limiar desse primeiro nociceptor aqui. Então, ele começa a disparar em baixa intensidade. E você chega a informação para essa área do córtex. O que começa a acontecer? Agora sim a dor, mas seria um pouco de dor? Isso, dor em baixa intensidade. Ah, tá. Dor em baixa intensidade. E se você aumentar ainda mais, você começa a acionar esse cara aqui. Então, quando esse cara começa a disparar muito, esse cara começa a disparar pouco, a informação chega aqui e você tá sentindo dor em alta intensidade. Entendeu?
Mas aí, Cris, existe a possibilidade de ativar direto o 5, por exemplo, né? Quando você queima o dedo de cara de uma vez, assim, por exemplo. Sim, na verdade, quando você queima o dedo de cara, o que vai acontecer é que de uma vez você vai ativar todo mundo, e só que qual a informação que vai ser mais relevante para o seu sistema nervoso? A 5. Exato. Tá bom? Uhum. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos dizer que eu sou uma neurocientista louca e resolvi fazer experimento com o seu cérebro, tá? E aí eu sei exatamente onde estão essas áreas 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, deixa eu fazer um desenho novo aqui. Então, eu estou lá no seu córtex, eu estou aproximando bastante, porque isso aqui é bem pequenininho, tá? Bem pequenininho mesmo. Mas eu tenho a área 1 aqui, a área 2, a área 3, a área 4 e a área 5. Se vocês lembrarem, isso aqui era tato, isso aqui é calor, e isso aqui é dor. Tá bom? Do que a gente trouxe do slide anterior, tá? Aí eu vou cutucar, e se eu cutuco da maneira certa, eu vou ativar seus neurônios que moram aqui. Não está chegando nenhuma informação da periferia aqui. Você está sem informação nenhuma, eu posso ter até, sei lá, cortado o seu nervo. Não tem como aqueles neurônios lá da periferia que estão inervando o seu dedo conseguirem levar essa informação para cá. Mas eu, como cientista louca, eu vou vir daqui e eu vou começar a ativar seus neurônios. Se eu ativo aqui, se eu dou um zap aqui, o que acontece com você? Vai sentir como se alguém estivesse encostando no dedo, né? Exatamente. A sensação mecânica. Por quê? Porque a consciência do que acontece com você, ela é cortical. Então, não importa se lá na ponta do seu dedo alguma coisa aconteceu, se esses caras ficarem ativados, você vai ter a sensação de alguma coisa na ponta do seu dedo. Certo? Professor, Oi. a gente ativa isso sem, por exemplo, encostar por meio de corrente elétrica? Tipo, diferença de potencial? Pode ativar. Pode ativar. Tá? E a mesma coisa aqui, tá, gente? Se ativa o 2, você vai sentir um calor baixo. Se ativa o 3, tudo na ponta do dedo, tá? Um calor mais alto. E se ativa o 4 ou 5, você vai sentir dor. Dor da onde? Dor de lugar nenhum. Dor porque esse cara ativou e não porque seu dedo está em algum lugar complicado. Entenderam? Isso explica membro fantasma? É isso que explica membro fantasma. Tá? Agora, o que faz o córtex acionar numa situação de membro fantasma, dor fantasma, sensações fantasmas, é o que varia de situação para situação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa amputou a mão, só que ela tem uma sensação fantasma na mão. Quem que está acionando aquele cara? Aquele neurônio que processa a dor na mão que não existe mais. Alguma coisa está fazendo aquele neurônio ser acionado. Houve algum fenômeno plástico, houve, sabe Deus o quê? Mas alguma coisa está chegando a acionar os neurônios do córtex responsáveis por processar dor na mão, e mesmo que a mão não exista mais, a pessoa está lá sentindo dor na mão. Entenderam, gente? Professora, nesse caso, tipo, porque como ela não tem a mão, eu posso falar que, por exemplo, a visão dela, que às vezes a imaginação dela, ela ainda pode enxergar a mão e aí esse córtex que faz essa sensação acaba sendo acionado? Ou não? Tem que ser alguma coisa física? Você pode sim, por acionamento de áreas corticais, que sim, você pode. Porque o que é o pensamento? É acionamento de circuito neural. Tá? Mesmo o pensamento são circuitos neurais que estão sendo acionados.
Então, se de alguma forma esses circuitos neurais chegam a fazer o acionamento dessa área, que seria a área de recepção de informação da dor da mão, então, com esse tipo de pensamento, você poderia sim acionar a dor. Eu acho difícil isso acontecer, porque tenta imaginar a dor no seu dedo. Você não vai sentir dor, né? Existem mecanismos que impedem isso. Mas, de novo, quando você tem a amputação de um membro, você pode ter uma plasticidade que a gente chama de mal adaptativa, tá? E aí, se a plasticidade é mal adaptativa, pode acontecer, por consequência, esse tipo de disfunção. Entendi. Tá? Tem um episódio, como é que chama aquele cara, aquele médico que é difícil pra caramba? Dr. House, isso. Tem um episódio do House com dor fantasma. E funciona. Aquilo lá que ele propôs pro cara, funciona no episódio. Apesar de eu achar assim, os métodos dele terríveis, se vocês quiserem procurar, com certeza vocês vão achar. Tá bom? Eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Digamos que eu esteja espetando o seu dedo com um alfinete, tá? Então, se eu espeto o seu dedo com um alfinete, quem que eu estou acionando aqui entre 1, 2, 3, 4 e 5, no nosso exemplo? Quatro? Então, na verdade, esse não é um bom exemplo, porque isso aqui era um termorreceptor de dor, né? Então, o 1 com certeza eu tô acionando, porque eu tô fazendo, quando estou colocando uma agulha no seu dedo, eu estou fazendo uma estimulação mecânica, então eu estaria acionando o 1, mas digamos que eu tenha um 4B e um 5B aqui, tá? Que seria o mecanorreceptor nociceptor, tá? Então é o 4B e o 5B. Tá bom? Não seria mais termorreceptor nociceptivo. É um mecanorreceptor nociceptivo, tá? Então, se eu estou espetando uma agulha na sua mão, eu estou acionando esses caras aqui. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Só que o que eu vou fazer agora como neurocientista louca? Eu vou abrir a sua cabeça e eu vou simplesmente pegar aqui uma faca e vou cortar isso aqui fora. O que acontece agora? Acredito que não tenha mais sensação nenhuma. Exatamente. Você deixa de sentir. Se você tira a área do córtex que é responsável pela consciência da sensação, a sensação deixa de existir. Tá bom? No caso daquelas pessoas que têm, eu não sei qual é o nome da doença, mas tem tipo, eu acho que é uma mutação, não sei, genética, que eles não têm muita sensação de quando queima ou de dor. Não tem alguns casos assim? Tem. Como que é isso? Nesse caso, na verdade, o problema é periférico, que eu me lembre, tá? Eu não tenho certeza absoluta, porque faz um tempo que eu vi isso, mas eu consigo... porque, na verdade, tem um canal que chama... Deixa eu lembrar o nome desse canal agora, peraí. São os receptores TRP. TRP. É de Transient Receptor Protein. São proteínas Transient Receptor Protein. É uma família de proteínas que são expressas nas membranas, principalmente dos receptores sensíveis ao calor, ao frio e à dor, tá? Então, e geralmente a gente fala de canais, são canais de sódio, tá? Tem relação com esse tipo de função. Então, o que acontece é que algumas mutações nesses canais podem deixar a pessoa muito sensível à dor, ter até dores espontâneas. Esses canais podem abrir espontaneamente em situações que não seriam ativadas em pessoas normais, pessoas sem essas modificações genéticas, né?
E outras pessoas onde fica muito difícil acionar esses neurônios ou praticamente impossível. E aí essas pessoas não têm essa capacidade de sensação. Mas aí, que eu me lembre, tá? Essa alteração genética, ela causa problemas, entre aspas, né? Modificações periféricas e não centrais. Aqui a gente está falando de um mecanismo central, né? Que a gente está falando de córtex, tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Eu tive uma prima que ela teve queimadura de 3º grau nas pernas, só que ela falou que ela não sentiu dor quando ela foi levada no hospital até começar, né, cuidar e tal. Isso foi por causa de alguma inibição da dor, porque queimadura de 3º grau provavelmente atinge o limiar. O que acontece, dependendo da profundidade da lesão, você pode deixar de sentir a dor porque você destruiu os receptores, tá? Então, dependendo da gravidade da queimadura, você pode chegar em camadas de tecido que nem tem mais recepção para dor. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu acho que é o mais possível, né, mais provável de ter acontecido com ela, visto que ela sentiu dor depois, né, no tratamento, é ter sido acionado o sistema opioide dela, né, que é o nosso sistema endógeno de controle da dor. Então, o sistema opioide, ele é acionado em situações de extremo estresse. Pode ser estresse físico, pode ser estresse mental. Mas em situações onde você atinge limites extremos, você ativa esse sistema com alta intensidade. E isso tem uma capacidade analgésica incrível. Então, a pessoa, no momento do acidente, do problema acontecer, ela nem sente a dor. Na verdade, para o seu sistema nervoso, é mais importante você sair correndo dali do que você sentir alguma dor naquele momento. A dor é um aviso. Se já ferrou, digamos assim, se já aconteceu o problema, a dor não é interessante mais. É interessante que você consiga se livrar daquilo, entendeu? Então, a dor, ela vem em níveis que te ajudam a evitar lesões maiores do que as que já estão acontecendo. Quando a lesão já é muito forte, a dor não é mais interessante para o seu organismo. O interessante é você não sentir dor para você poder escapar dali, tá? Então, o sistema opioide vem, né, desse tipo de função preservada evolutivamente, digamos assim, né? Que permite o escape de uma situação que já causou alguma lesão importante, tá? Então, no caso dela, possivelmente aconteceu foi uma ativação intensa do sistema opioide com uma analgesia muito intensa do organismo, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho do sistema opioide, né? Alguns de vocês, de novo, já passaram por mim, principalmente na farmácia, a gente dá uma olhadinha nisso, tá? Mas a gente vai rever esse tipo de conceito. O que mais, gente? Acho que o que eu tinha para conversar com vocês era meio que isso. Vocês trazem mais alguma dúvida, mais algum comentário que vocês acham que seja interessante, importante a gente conversar? Professora, não sei se não foi eu que peguei, mas eu acho que não terminou a linha de raciocínio do Baiacu. O Baiacu. Gente. Então, Baiacu, né? Deixa eu voltar aqui. Por que eu parei de transmitir, então? Peraí. Eu acho que a gente não terminou mesmo. Ixi, mas eu acho que eu fechei a lousa. Peraí que eu vou abrir ela de novo. Vocês estão vendo esse monte de rabisco que foi do início da aula? Sim. Beleza. Voltando para o Baiacu, né? Aí o que acontece? O Baiacu, ele vai agir nesses receptores de voltagem, né, nos canais de sódio dependentes de voltagem do axônio,
E aí, a pessoa comeu o baiacu. A tetrodotoxina, ela é assim, ela tem alta potência, tá? Ela tem uma grande afinidade pelo receptor, então é muito difícil tratar. Se você conseguir manter a pessoa viva durante um bom tempo, é possível que você consiga, tempo suficiente para lavar a tetrodotoxina, mas é muito, muito difícil você conseguir isso, tá? Então, o que a gente espera de uma pessoa que consumiu esse veneno do baiacu porque ele não foi cozinhado direito, ou sabe Deus o que eles fazem com o peixe para não ter tetrodotoxina? A toxina, então, ela dificulta a propagação do potencial elétrico? Ou assim? Isso, e se você... Ela impede que potenciais de ação aconteçam. E aí? E daí? Se você impede potencial de ação, o que acontece como consequência? A atividade neuronal para. E o que acontece como consequência? Os outros, tudo para. Para tudo. Então, assim, os primeiros efeitos, que é mais importante no caso, é que você para de respirar, você para de conseguir se movimentar, fica simplesmente paralisado. Paralisou, não respira mais, neurônio não funciona mais, acabou. Entenderam? É por isso que eu, Cristiane, mesmo sendo uma pessoa riquérrima, que tem muita chance de comer baiacu um dia na vida, nunca vai comer baiacu mesmo que tenha a chance. Nossa, mas que iguaria, hein? De tanta coisa para comer, vai querer comer logo isso. Pois é. E é para eles assim... Vira e mexe acontece o acidente, não é? Mas as pessoas são super, ultra bem treinadas para produzir esse peixe, então são restaurantes super chiques que tem esse tipo de coisa, é caríssimo, e você vai com risco de sim se intoxicar e chegar a perder a vida. Tá bom? Bem doido mesmo. Fechou o raciocínio do baiacu. Então tá. Tá bom? Fechou, gente? Entenderam? Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Algum de vocês aí, enquanto a gente conversava sobre a nocicepção, não sei o que, não sei o que lá, sabia, ou melhor, não sabia o que era um neurônio nociceptivo, um nociceptor, nocicepção? Todo mundo sabia do que eu estava falando, quando eu estava falando de nocicepção. Eu não sabia, mas eu peguei bem rápido, assim. Ótimo. É bem óbvio. Então, tá bom. Então, o que eu quero aqui, se acontecer de você não pegar super rápido, de você não estar sabendo do que a gente está falando, não deixa correr a conversa. Interrompe, que eu paro e explico. Combinados? Okidoki. Então tá, pessoal. Então, nós vamos combinar, então, que eu vou terminar de colocar o material para vocês no sistema até domingo. Então, segunda-feira vocês vão estar já com as aulas disponíveis, tudo que eu tenho para passar para vocês da semana que vem, tá bom? E eu vou tentar fazer sempre assim, pelo menos na segunda-feira, o material já começar disponível na segunda-feira, para vocês poderem trabalhar ao longo da semana. E eu tendo a propositalmente não colocar o material na sexta-feira, que é para justamente vocês não usarem o fim de semana para estudar a minha matéria, tá bom? Professora, eu queria comentar isso. Daqui a 2 semanas eu me mudo para Divinópolis. Tô ansiosíssima, né? E muito provavelmente eu vou passar a semana ocupada, porque eu não conheço muito Divinópolis, então, né, eu vou me organizar. Aí, se na próxima semana você, se possível, puder pelo menos comentar qual vai ser a matéria para eu poder pesquisar antes, durante o final de semana, que eu só vou ter o final de semana mesmo para poder fazer isso. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar, quanto antes, porque eu estou devendo isso para vocês, na verdade, colocar a lista de dias com as matérias que vão ser discutidas com cada dia,
Então, eu vou tentar colocar isso o quanto antes, inclusive, se possível, ainda esse fim de semana, aí vocês têm toda a programação do curso. Eu queria ter colocado isso na semana passada, mas, né, o tempo não me deixou, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que isso vai acontecer, tá? Muito obrigada, professora. Imagina. Beleza, pessoal? Então, eu estou disponível, qualquer coisa que vocês podem conversar comigo, e boa semana de estudos para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bom final de semana, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Cris. Até mais. Até mais. Como é que eu paro isso aqui agora? Meu Deus.